Boa noite, pessoal. Mais uma vez nos encontramos para estudar sobre as leis de Kashrut. Hoje vamos estar tratando das leis de Kashrut da carne e do peixe. Vamos falar sobre um pouco sobre Shechitá, um pouco sobre a identificação dos sinais que identificam um animal kasher, também tanto para carne como para peixe. E qual é qual o tratamento que se dá na carne, mesmo ela depois da shechitá. Aqueles que estiverem interessados em acompanhar as aulas, na descrição do vídeo tem o endereço do e-mail da sinagoga, onde pode se inscrever para participar, está aí na descrição do vídeo. Quem queira pode mandar um e-mail, e com prazer a administração da sinagoga responde aos e-mails. Bom, não só de verdura vive o homem, né? A gente falou na aula passada, no nosso último encontro, a gente falou sobre a questão dos grãos, das massas, das farinhas, né? Como fazer a frachat halá, o que é um pão de verdade, né? Falou que pão só se faz brachá de pão sobre aquele que é sabor de farinha, né? Tem o sabor de um dos 5 grãos, né? Se o pão, na hora de preparar o pão, a gente coloca mais óleo, que chega a dar o sabor na massa, ou que a gente adiciona mel, adiciona leite, adiciona suco. Então, tudo isso transforma a massa, mesmo ela assada no forno, em vez de ela ser pão, ela passa a ser mesonoto, como um pão, como um bolo, um biscoito, né? Ela deixa de ser pão, né? Embora que tenha toda a característica, toda a forma de um pão, mas ela deixa de ser pão, né? Pão, para halachá, é farinha, sal e água. Isso é o que é pão. Só pode adicionar uns sabores, mas desde que eles não sejam principal e não sejam tão perceptíveis. Na verdade, nem se deveria perceber. O que tem que se perceber realmente é a farinha. Mas também não comemos só isso. O que comemos, que gostamos de comer, né, é carne. Né? Comemos carne, comemos peixes. Isso é que a gente gosta, a maioria das pessoas. E eu fico muito feliz que existam veganos no mundo, porque sobra mais carne para mim. Né? E no que se refere às carnes, a Torá também nos traz um padrão, né? Nos traz um padrão do que comer e o que não comer no que se refere a carnes, né? No que se refere às ervas, né? A coisa do campo, a parte de frutas, verduras e ervas, isso não tem nenhum problema. A Torá não traz nenhuma restrição, né? A não ser lá em Bereshit, né? Quando se fala no Gan Eden sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas aí esse fruto a gente não sabe nem qual é, né? Bom, eu escutei recentemente alguém que disse que já se descobriu qual foi o fruto do bem e do mal, né? Que o fruto era o coco, né? O povo diz que é maçã, o povo diz que não, mas é o coco. Por quê? Porque está escrito que a mulher tomou do fruto e comeu, né? E qual é o fruto que a gente toma e depois come? É o coco, né? Então, aí disseram que era o coco, que era a fruta do conhecimento do bem e do mal. Então, para frutas e verduras não tem nenhum problema, desde que a pessoa saiba que não seja venenoso, né? Mas no que se refere a animais, tudo que a gente vai comer que seja vivo, a Torá já em Noach, ela traz restrições. Em Noach, em Parashat Noach, que vimos recentemente, a Torá nos traz que Kadosh Baruch Hu instrui a Noach a não comer partes do animal ele ainda vivo. Né? Porque o que passava era que antes dessa mitzvah, as pessoas começaram a ter o prazer da carne, né? A comer carne, e o que faziam? Vinha uma vaca, eles não tinham geladeira, não sabia as formas de armazenamento de carnes, então vamos cortar uma perna, mas vamos deixar a vaca viva. Então começava a cortar o animal por partes e comer e deixar o animal aí, né? E a gente pensa que isso não existe, ou que isso é algo muito fantasioso, mas ainda na África se encontra coisas assim, né? Você corta o animal, vai cortando os pedaços para não perder o animal,
e alimenta-se com o mínimo possível, porque há uma escassez, né? Não tem muito e tem que aproveitar o máximo. Então, a Torá ela vem a nos orientar qual é a forma correta, né, de que a gente pode comer um animal, porque a gente pode abater um animal, né? Porque, se por um lado a gente tem as mitzvot, que são de referência aos sacrifícios, onde temos que abater o animal e servir o seu sangue, sua carne por um sacrifício no templo, por outro lado a gente tem a mitzvah de não fazer um animal sofrer, que em hebraico se conhece por tsar balei chaim, sofrimento dos animais. Aí se aprende na Torá, onde diz que quando se vê o burro, o asno do seu conhecido, do seu amigo que cai, que você tem que ir lá ajudar, né? E aí aprenderam os sábios nos ensinam que aí se aprende a mitzvah de tsar balei chaim, que não se pode fazer um animal sofrer. E a gente entra num dilema. Se não se pode fazer um animal sofrer, então como explicar a questão da shritá? Como explicar o abate de um animal? Acaso o animal não estaria sofrendo? Né? Tem gente que gosta de dizer que não, que na shritá um animal não sofre. Eu particularmente não creio nessa ideia, né? Eu posso talvez até aceitar de que sim, um animal sofre menos, né? Do que uma morte de outras formas, mas se a gente for analisar ou comparar formas de matar um animal que seja menos agressivo, menos sofrível, né? Que traga menos sofrimento ao animal, há outras formas que sofrem menos do que a shritá. Né? Digo isso como uma pessoa que trabalha com animais, né? Trabalha em laboratório com animais e tem formas éticas de sacrificar um animal, né? E hoje em dia o que se vê nos matadouros é que se sacrifica um animal com um disparo à pressão na cabeça, na fronte do animal, e isso provoca a morte cerebral. Isso provoca que o cérebro se desconecte, né? E o animal entra em inconsciência profunda, então ele já não tem mais a transmissão dos sentimentos. As sensações de dor, e isso já se perde no animal, tudo que vai existir são reflexos. Embora que na shritá também se tem um pouco disso, porque quando se corta um animal na shritá, está se cortando as jugulares do animal, e isso interrompe imediatamente o abastecimento de sangue ao cérebro. E dentro de segundos, o cérebro para de transmitir as sensações, porque ele deixa de ser alimentado, né? Porque isso diminui a oxigenação, né, no cérebro. Mas, no que se refere, que a gente começou a dizer sobre a tsar balei chaim, o sofrimento de um animal, e em relação a uma shritá, ensinam os sábios que o que é tsar balei chaim é todo aquele sofrimento que vem por sofrimento mesmo, e não para atender a uma necessidade humana. Ou seja, se colocamos uma carga sobre um animal, isso não é considerado tsar balei chaim, certo? Ou seja, não é considerado sofrimento para o animal, desde que seja uma carga que seja compatível ao animal, né? Que não venha trazer nele realmente sofrimento. Quando a gente faz um sacrifício, ou seja, quando degola um animal, ou a gente abate o animal para o nosso consumo, isso não é considerado um sofrimento ao animal, porque o animal aí ele está atendendo a sua função de alimentar, né? Faz parte da cadeia alimentar e nós também estamos nela, né? No que se refere à Torá, ela traz uma série de mandamentos, uma série de halachot, com um total de mais ou menos 14 halachot, né? Referentes ao trato com os animais, o que se deve comer, o que não se deve comer, né, no que se refere a animais. Tudo isso, ou melhor, a maioria dessas leis, a gente encontra no Sefer de Vaikra, capítulo 11, né, que é conhecido por trazer quem são os animais puros e quem são os animais impuros, né? Então, daqui a gente tem 14 leis, né, que temos como não comer gado e caça impuros, ou seja, todo animal impuro que seja de gado está proibido pela Torá, não comer das aves impuras, né? E não comer dos peixes impuros, e não comer dos gafanhotos impuros, né? Então a Torá
nesse capítulo 11 do Sefer Vaikra, ela relaciona quais são os animais puros, em alguns casos, quais são os animais impuros, em outros casos, e em outros casos ela traz aí os detalhes, ou seja, o exemplo do que é um animal que deve ser considerado puro. Né? Ela traz os sinais que a gente deve identificar em um animal. Portanto, comer um gado, animal de gado, eu estou considerando aí tanto gado bovino como caprino, né? E o ovino. E os animais de caça, né? Que podem qualquer animal de caça, né? Como uma lebre, um coelho, ou um tatu, né? Todos esses são animais que são impuros. Dentro do gado, aqueles que a gente pode cercar e criar, no caso, podemos fazer o exemplo de um porco, por exemplo. Né? Um porco, um javali, eles são animais que são impuros. E esses não podem ser consumidos. Né? Das aves, temos aves que são permitidas, aves que não são permitidas, toda a ave de rapina, né? Os passarinhos do campo, são animais que não são permitidos para consumo. Então a Torá ela faz uma divisão, uma separação entre qual é o animal puro, qual é o animal impuro para o consumo. Isso a gente viu na introdução. Quais são alguns dos motivos de por que esses animais são impuros, ou seja, porque a Torá nos traz as leis de kashrut, né? Se é por um motivo de se aproximar a Kadosh Baruch Hu, ou melhorar o entendimento da Torá, né? Ou pelo mandamento mesmo, ou para conter as nossas inclinações. A gente viu uma série de exemplos que trouxeram os sábios para explicar o motivo das leis de kashrut. Também nos traz a Torá a proibição de comer insetos e vermes. Isso aí é para todo tipo de inseto e vermes, com exceção de gafanhotos e grilos, que a gente vai ver aí mais adiante o que significa isso que a Torá nos permite e qual é o que a Torá nos permite. A Torá também nos manda, não só, ok, pode-se comer um animal que você queira, né, dentro dos animais permitidos, porém, né, a gente não pode abater de qualquer forma, ou seja, o abate do animal não é aleatório. Né? Então, tem a forma correta de abater o animal, né? Também tem a proibição de comer o sangue do animal. Né? Adicionamos aí como a mitzvah de cobrir o sangue na terra. Qual é o sangue que se cobre? De que animal se deve cobrir o sangue na terra? Não se pode comer da gordura proibida. Né? A Torá manda que a gordura que está sobre os rins, né? A gordura do sebo do animal deve ser sacrificada no templo. Então, essa gordura não se pode ser comida, ela é destinada diretamente ao templo. Né? Também não se pode comer nem nevelar, nem trefar. Né? Nevelar e trefar são exemplos de animais que são animais puros, mas estão com problemas na sua kashrut. Né? Seja porque foram abatidos de forma incorreta, ou seja porque eles têm alguma deficiência ou debilidade na sua saúde que o impediria viver em 12 meses, e isso está proibido de comer também. Né? Não se pode comer, como a gente falou agora há pouco, parte do animal ainda vivo, né? Que acontecia antes do período de Noé. Né? E a gente pode encontrar isso nos nossos tempos também. Não se pode, o animal tem que ser primeiro abatido e somente então sacar a parte que deseja para comer. Também não pode comer o nervo ciático, né? A gente aprende isso lá com Jacob Avinu, que ele foi atingido no nervo por um anjo, e desde então Israel não comeu mais o nervo ciático, né? Guida Nasher. Também não se pode cozinhar a carne com leite, né? Isso a gente vai ver mais adiante nas próximas aulas, nos próximos encontros, quando a gente for tratar de Basar Halab, ou seja, qual é a proibição e como é que a gente vai trabalhar essa questão do leite e da carne que não se pode comer junto. Então, isso é que a gente vai começar a partir de agora, a gente vai trabalhar isso, o que a gente vai ver hoje, né? Na sequência dos vídeos sobre kashrut dos animais, quais são os sinais dos animais que são puros e impuros, né? O abate do animal, né? Como se abate, como é o processo de abate do animal. A gente não vai entrar em detalhes, mas a gente vai ver, e no final a gente tem um vídeo para ver como é mais ou menos um abate do animal, quem tem estômago para ver, né? Que é um vídeo explícito, certo? De como abater um animal. Também vamos falar das leis referentes a shechitá, a inspeção da faca, né? O procedimento do corte. Né? Vamos falar sobre o salgado das carnes, como tratar a carne depois que ela é abatida, antes do consumo, o que é que se deve fazer com a carne, né? E o que é que se deve fazer com o sangue. Então, tudo isso a gente vai ver, né? E começaremos já
com os sinais dos animais. Né? A Torá, ela nos divide em 4 grupos os animais lá na Parashá de Vaikra. Né? Vaikra 11, ela traz 4 grupos de animais. Opa. Me fiz uma marca aqui, não sei como. E não sei como apagar essa marca. Bueno, ok. Então, divide em 4 grupos de animais. Né? Temos a parte dos mamíferos, os peixes, as aves e os insetos. Né? Nos mamíferos, a Torá nos separa entre gado, né? Bovino, caprino e ovino, e os animais de caça. E aí a gente considera o cervo, a girafa, embora que a girafa ela não se faça a shechitá hoje em dia, na verdade nunca se fez, né? Não que se saiba, mas temos o cervo, temos a gazela, temos a girafa, temos o veado, né? Temos o antílope. Então tem uma série de animais que são de caça que também são kasher. Né? Não é somente o animal que é criado no curral que se pode comer, tem animais de caça também que se pode. No que se refere a peixes, a Torá vai fazer uma diferença nos peixes, aqueles que são os peixes kasher e que não são kasher. Todo peixe kasher que tem barbatana e escama, a gente vai ver o que é as escamas, né? Do que se refere a Torá, e excluir todos aqueles que são os vermes do mar, né? Aqueles que são os invertebrados do mar, né? Junto com eles, todo o molusco já é um invertebrado, mas os mariscos e tudo isso. No que se refere às aves, a gente vai ver os tipos de aves. Né? A Torá ela é muito interessante porque todos os tipos e grupos não exemplificados na Torá, eles estão permitidos a comer. Né? Ela faz um contrário. Né? Uma vez que a Torá, por exemplo, especifica, no caso dos insetos, aqueles que devem ser comidos, aqueles que podem ser comidos, né? Corrigindo, mas no caso das aves é o contrário, justamente aqueles que não podem ser comidos. E a gente toma eles como um exemplo. E é isso que a gente vai ver no decorrer do vídeo. Então, vamos seguir o nosso vídeo.